Graça e paz, que Deus esteja abençoando o seu dia hoje. Esse é o desejo do meu coração. Nós vamos hoje para mais um estudo. Hoje nós vamos falar de como posso ter certeza da minha salvação. Então vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te adoramos, ó Deus, e nós te glorificamos pela salvação que nos é dada através de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em cada momento, em cada detalhe, ó Deus. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja se revelando cada dia mais e mais. Esse é o desejo, Senhor, do nosso coração. Age com teu poder sobre as nossas vidas, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, tirando toda dúvida. Em nome de Jesus, amém, Deus. Amém. Bom, nós temos essa pergunta, né? Como eu posso ter certeza da salvação? Isso é algo que às vezes a gente se questiona, se pergunta, né? Ou às vezes a gente perde alguém e se pergunta se aquela pessoa foi salva, se não foi salva. Primeira coisa, né? Esses detalhes, eles estão com Deus, eles são para Deus, certo? Às vezes a gente fala de Jesus muito tempo para uma pessoa e ela parte, a gente tem essa dúvida. Mas quando a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, o ato de crer é um ato íntimo, pessoal, é individual. E todos que ouvem de Jesus Cristo, lá no coração deles, eles são mexidos pelo Espírito Santo que convence. Então, não cabe a nós saber da vida de outra pessoa, se ela foi salva ou não. É o desejo que a gente tem. É o que nós queremos, né? E muitas vezes é o que consola o nosso coração, a certeza de que aquela pessoa estava com Cristo e foi salva em Cristo. Mas a gente deve pensar na nossa vida, né? Então, como eu posso ter certeza da minha salvação? É isso que a gente vai ver hoje. O texto de hoje, do guarde no coração, está em João 10, 28. E ele fala, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, posso estar realmente certo da minha salvação? Quem me garante? É a pergunta de hoje. Jesus me garante, né? Por si só o texto já fala, né? Ninguém arrebata da minha mão, Jesus Cristo dizendo. Então, se você está com Cristo, se você está salvo, ninguém tira da mão do Senhor. Essa é a garantia que nós temos. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? E é pela graça, mediante a fé. Não vem por obras para que ninguém se glorie, é o que a palavra de Deus fala, né? E o que é graça? Graça é um presente que nós não merecemos. Nós vimos lá no início, nós temos a condição, a nossa natureza é pecadora, nós nascemos no pecado e nós não merecemos a salvação. Não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Não são obras, não é ter uma vida certinha que vai fazer com que a gente receba a salvação. Só existe um único meio de receber a salvação, que é por meio de Jesus Cristo, né? E ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Cristo, ninguém tem a reconciliação com Cristo a não ser por meio de Jesus. Então, crer no Senhor Jesus é o que garante a salvação. Se você crer em Jesus Cristo, então você tem a salvação. E é o que a gente vai ver hoje, né? O que a Bíblia nos ensina a respeito da salvação. Vamos em João, capítulo 10, do versículo 24 até o 30, que diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e lhe perguntavam, até quando nos deixarás perplexo? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, esse texto é lindo. E, como eu falei, ele por si só já basta, né? É uma garantia que Jesus Cristo dá. Primeiro, você crê em mim? Se você crê em mim, eu te dou a vida eterna. E ninguém vai tirar você da minha mão. Certo? Não há nada que se possa fazer para que tire. A questão é, você é convertido em Jesus Cristo? Porque se você crê em Jesus Cristo, você está salvo.
E se você crê em Jesus Cristo, você mudou, você converteu a sua vida para agradar ao Senhor em tudo. E a vida nova em Cristo, né? Todos que estão em Cristo são feitos novas criaturas. Então, eu tenho que dar frutos e sinais de uma nova vida em Cristo. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que analisar a nossa vida para ver se houve mudança de vida ou se eu ainda estou vivendo o velho homem. Certo? Se eu estou vivendo um novo homem, se eu estou vivendo uma nova vida com Cristo, eu posso ter certeza que a minha vida como filha de Deus mudou. Então, esse texto se encaixa perfeitamente, porque a garantia quem dá é Jesus Cristo. Então, primeira coisa, a garantia e a salvação está garantida. Certo? 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Você crê em Jesus, tem o Filho, então você tem a vida eterna. 1 João 5,13 ainda fala assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tende a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, foi o que a gente falou na última lição. A fé, ela é fundamental nesse processo de receber a Cristo. Porque sem fé é impossível chegar até Cristo. E é impossível crer que Ele criou o mundo, que Ele criou todas as coisas e por meio dele tudo foi feito para a honra e para a glória do nome dele. Então, a fé é o primeiro ponto. E tendo fé, crendo em Jesus, a salvação está garantida por Jesus Cristo. O segundo ponto, né? Antes, lá em Filipenses 1,6, a gente vê assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus começou uma boa obra na sua vida. A partir do momento que você entendeu e aceitou Jesus, então creia, ele vai completar, ele vai fazer tudo que está proposto para a sua vida. E é uma garantia, ele vai aperfeiçoar. E isso é uma bênção que nós temos. Segundo ponto, a sua salvação permanecerá, né? Então tem a dúvida, perde, não perde? Aqueles que são convertidos mudaram sua vida. Aqueles que são convencidos não mudaram a sua vida, né? Eles se convencem de uma religião, às vezes se convertem à religião e não a Cristo. Isso é muito importante. Muitas pessoas se convertem a religiões, mas não convertem o coração a Cristo. E não existe outro meio de chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. A religião pode mostrar um caminho e muitas delas mostram caminhos errados. Se Jesus Cristo não for o centro dessa religião, então fique de olho, porque então ela está mostrando o caminho errado. Tem aquela expressão que as pessoas usam, né? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade, todas levam ao julgamento final, mas nem todas levam à vida eterna, certo? Então, todos os caminhos, em algum momento, vão fazer com que Deus... Na verdade, é Deus que se apresenta a você em todos os caminhos que você segue, porque Ele quer te atrair para Ele. Mas se a partir do momento que você escolhe o caminho errado, você vai vir perante a face de Cristo para um julgamento. Mas se você não tiver crido e não tiver vivido para Deus, então a vida eterna não será sua, né? Será tormento, sofrimento, é o que a Bíblia fala. Então, cuidado. Essa é uma expressão que as pessoas fogem para querer escolher as suas opções, as opções que agradam às vezes a carne e não a Deus. Preste atenção, se Jesus Cristo não for o caminho dessa religião, então você está indo para o lugar errado. Você vai ser apresentado diante do tribunal de Deus. No momento, todos vão chegar a Cristo. Todos vão chegar até Deus. E vai ter um julgamento final para todo mundo. Mas só aqueles que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e aceitaram e se tornaram filhos de Deus, esses terão a vida eterna. Então, tome cuidado nesse ponto. É Jesus Cristo que é o nosso alvo. Vamos lá. A salvação, ela permanecerá. Em Hebreus 5:9 nós vemos: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aí a gente vê um outro ponto. Primeiro a gente crê em Jesus Cristo. E depois a gente vê que a obediência faz parte dessa nova vida com Cristo. Deus nos chamou para nós sermos livres, mas uma liberdade debaixo da obediência de Cristo Jesus, né? E liberdade e obediência andam juntos? Andam juntos. A obediência é a proteção da nossa alma,
né? Então, obedecer a Cristo nos protege, porque Ele sabe do nosso coração corrompido pelo pecado. Então, quando Ele dá as diretrizes para a nossa vida, então Ele quer que nós sigamos, obedeçamos, e isso tem a ver com relacionamento com Deus, com Cristo. E outra coisa, Ele é o autor da salvação, ou seja, a causa, né? O início de todas as coisas começa em Jesus Cristo, e o meio é Jesus Cristo e o fim é Jesus Cristo. 1 João 5,11. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho Jesus. Todo o centro é Jesus Cristo. No próximo estudo que a gente vai falar sobre a Bíblia, então a gente vai falar e ver que o centro, a Bíblia, desde o início, meio, fim, Jesus Cristo, ele está em todos os momentos se revelando. Vamos para o próximo tópico, então. A sua salvação é instantânea. A gente costuma brincar, né? Fala que é igual achocolatado. Bateu, bebeu. É instantânea. Creu, recebeu. Né? E essa nós podemos ter certeza, porque a Bíblia diz, hoje houve salvação nesta casa, em Lucas 19:9. E lá no ladrão da cruz, a gente também vê em Lucas 23:43, que quando o ladrão questiona Jesus, fala assim, lembra-se de mim? Então Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso. É instantâneo, você creu em Jesus Cristo, ele já deu, né? E Jesus Cristo, ele não mente, ele não volta atrás. A gente pode crer que aquilo que foi dado por ele foi dado de verdade, né? Sem dúvida, sem titubear. Vamos para o próximo ponto. E um detalhe também, né? É instantânea porque é ato de Deus, né? É um presente dele e ele já tem esse presente para todos aqueles que creem. 4. A sua salvação ela é única. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É um único meio, é um único momento. E essa salvação, ela é única. Vale a pena ler Atos 4:12, que diz assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual me importa que sejamos salvos. Sem Cristo, perdição eterna. Não existe outro nome, não existe. Né? Podem ter existido grandes personagens bíblicos, grandes profetas, grandes líderes da história da Bíblia, mas em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Então, não se engane, não engane o seu coração procurando outros deuses, falsos deuses, ou outros deuses, outros nomes para encontrar a felicidade da salvação, a alegria da vida eterna. Não existe, e a Bíblia fala isso em Atos 4:12. Não existe outro nome em que haja salvação. O único que pode te dar a salvação é Jesus Cristo. E esse é um ponto importante, porque as pessoas se perdem nisso também. Procuram, além de religiões, procuram nomes, né, que podem ter ideologias, ideias muito bonitas, muito boas, mas a Bíblia, ela é clara. Não existe outro nome, não existe outro meio, a não ser por Jesus Cristo. Ele é o centro. A salvação, ela é gratuita, ela é de graça. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fala, eu mereci. Nós não merecemos, nós estávamos perdidos e não teria outro meio de chegarmos a Cristo, se não fosse por Jesus Cristo. Justamente para que a gente possa entender que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Não há nada que a gente faça ou que deixe de fazer que nos dê a salvação, mas o crer em Jesus Cristo, obedecer a Cristo é o que garante a nossa salvação. Então nós vemos aqui 4 pontos que nos fazem refletir a respeito do que nos garante a salvação. Vamos ver o que Jesus fez por mim. Primeiro, a gente já viu esse texto, João 3,16, ele nos deu a salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação. Certo? Jesus Cristo também nos dá a vida eterna. Vamos lá em 1 João 5.
do 11 ao 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós vimos, é por isso que ela é única, só por meio de Jesus. E aqui nós também vemos, né, que ele nos faz filhos de Deus, certo? João 1:12. Vamos juntos em João 1:12. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. É por meio de Jesus. Ele perdoa os nossos pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo, ele nos deu uma nova vida. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Que fala assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse outro texto é lindo. O que ele fez? Ele nos selou com o Espírito Santo. Em Efésios 1, no verso 13, a gente vê assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E a partir desse selo é que nós temos, né? É o nosso comprovante, somos de Cristo, pertencemos a Cristo. Porque nós fomos selados, nós recebemos a Cristo e o Espírito Santo vem habitar em nós. E a partir desse momento nós começamos a entender a Cristo, porque a Bíblia fala que nós passamos a ter a mente de Cristo, né? Ele trabalha a renovação da nossa mente conforme o que ele quer, o desejo do coração dele. E o próximo texto, ele nos libertou da condenação eterna. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos dado, depois confirmado pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e múltiplos milagres e dons no Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Então, ele nos libertou da condenação eterna. E Romanos 8:1 fala, né, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Então, nós vemos aqui o que Jesus fez por mim. Vamos ver, a partir desse momento que nós recebemos Jesus, o Espírito Santo, então nós recebemos o selo, ele vem habitar em nós, o que o Espírito Santo, ele faz por mim. Nós já vimos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são pessoas individuais, mas eles formam a Trindade, eles formam o que nós chamamos de Deus, né? E toda vez que nós invocamos Deus, nós estamos invocando as três figuras, certo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e habitando em nós, o que ele faz em nós? Primeiro ponto, que está em Efésios, que fala que ele habita em nós. Nós já vimos o texto, né? Mas vale a pena nós revermos novamente. Efésios 2:22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Espírito com letra maiúscula aqui se refere ao Espírito Deus, Espírito Santo. Então, ele habita em nós, certo? O outro texto também, o que o Espírito Santo faz em nós, está em João 16:8. E quando ele vier, o Espírito Santo, aqui Jesus Cristo estava falando, né? Jesus Cristo ia subir ao céu, mas ele ia enviar o Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos convence. Então,
Não somos nós que convencemos. Primeiro, porque nós não temos a salvação para dar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, certo? Não é proselitismo também quando a gente fala a respeito de Jesus, porque Ele quer e Ele nos incumbe dessa missão, falar de Jesus Cristo, porque só há salvação por meio de Jesus Cristo. Então nós falamos porque nós cumprimos uma ordem, um propósito de Cristo para toda criatura, que é falar de Cristo. Outro ponto o Espírito Santo ensina as verdades de Deus. João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando eu vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ensina, né? A salvação é dom de Deus. Segundo ponto, o Espírito Santo é que nos ensina. A gente não precisa ter a preocupação de nós aprendermos com a nossa mente humana limitada. Porque o Espírito Santo é que no momento certo vai trazer a revelação e vai encher os nossos corações com a verdade de Cristo. Eu tenho uma experiência, uma vez, um senhor, ele aceitou Jesus, né? Mas ele aceitou Jesus até para ter uma identificação com o filho dele. Então ele aceitou Jesus e ele ficava desesperado porque ele não conseguia entender a palavra de Deus. E ele achava difícil demais para ele. E ele começou a se envolver naquele sentimento a ponto de largar o evangelho. Primeiro ponto, né? A motivação de ir até Cristo foi para ter uma identificação com o filho, né? Não é essa a nossa motivação. A nossa motivação tem que ser Jesus, tem que ser a salvação em Jesus Cristo. É uma atitude pessoal. Segundo ponto, não há nada que a gente possa fazer que nos faz perder ou ganhar a salvação. É um dom de Deus. A partir desse momento que é um presente, o que a gente faz com o presente? A gente recebe esse presente. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, a gente não deve se preocupar em como a gente vai entender, porque é o Espírito Santo que vai trabalhar a renovação da nossa mente. Por isso que a obediência vem, né? Muitas vezes a gente deve obedecer pela fé, porque Deus tem um propósito para cumprir, Deus tem algo para fazer ou para nos ensinar a respeito daquele momento de obediência. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas a nossa obediência vai gerar em nós frutos, e frutos que nos levem mais para perto de Cristo. E no momento correto, Deus vai revelar aquilo que Ele tinha para aquele momento, aquilo que Ele queria nos ensinar naquele momento. Seja nos ensinar a respeito da dependência dEle, da providência dEle, da cura que só Ele pode dar. O que Ele quiser nos ensinar, Ele vai nos levar para perto dEle através de uma situação ou através de desvendar a nossa mente, né? Ter facilidade para entender com a mente, mas também passando por momentos. Então não se preocupe, obedeça a Deus e no momento certo você vai aprender aquilo que Deus tem para ensinar. Outra verdade, né? O Espírito Santo fala ao nosso coração. Ele nos ensina e ele fala. Então, João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Então, ele vai guiar e vai revelar a verdade. Né? O Espírito Santo nos guia, ele nos ensina, somos selados, ele habita em nós, e habitar é habitar todos os dias, todas as horas. Um exemplo muito prático, aqui na minha casa, eu, meus filhos e meu marido, nós habitamos juntos e estamos juntos sempre, muitos momentos, todos os momentos, com as crianças então 24 horas por dia, né? E daí a gente pode ter esse relacionamento de ensinar, de mostrar, de guiar, de orientar como responsáveis. Assim o Espírito Santo faz conosco, nos mostra, nos guia e habitando conosco todos os dias. Não é um visitante, ele habita, ele mora, está presente. Outro texto que é lindo, o que o Espírito Santo faz por nós? Ele intercede por nós. Romanos 8, 14. Desculpa, esse ele guia, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E Romanos 8, 26 e 34, ele intercede. 8, 26.
Do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E olha que lindo! E aquele que esquadria os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Né? Então, nós vemos aqui a figura tanto de Jesus Cristo, que esquadrinha os nossos corações, quanto do Espírito Santo. E quando nós não sabemos o que pedir, às vezes são só lágrimas que saem dos nossos olhos, Deus recolhe essas lágrimas e transforma. O Espírito Santo transforma numa oração na presença de Deus. E essa oração, né, Jesus Cristo, ele recebe, Deus recebe essa oração por meio de Jesus Cristo. Então, até isso, né? O Espírito Santo faz por nós, além de nos ensinar, o nosso trabalho é descansar em Deus, né? Nosso trabalho é descansar e o Espírito Santo deixar ele fazer a obra dele. Porque mesmo quando a gente não consegue orar, a gente não tem palavras nas orações, ainda assim o Espírito Santo, que conhece tudo, ele leva até Jesus, leva até Cristo, que com todo aquele amor, ele atende a nossa oração. O nosso sentimento, ele é transformado numa oração. E ele nos capacita para o serviço na obra de Deus. Então, nós vemos aqui em 1 Coríntios 12, né? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E aqui ele vem falando quais são os dons que ele nos capacita. Então, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas é o mesmo Deus que operou tudo em nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de milagres, a outra a profecia, a outro dom de discernir espíritos, a outra variedade de línguas e a outra interpretação de línguas, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então a gente vê aqui que Deus nos capacita para a obra e não capacita só uma pessoa, capacita a igreja, é o corpo. Deus vai se manifestar através do corpo. Então um complementa o outro, né? Ele dá um dom para uma pessoa que vai complementar o outro, porque é o corpo de Cristo que vai trazer a revelação para todos aqueles que não conhecem a Cristo, é através da igreja de Cristo. Então você é igreja, eu sou igreja e nós nos complementamos. O meu dom complementa o seu dom complementa o meu dom e juntos nós podemos ser capacitados para trabalhar na obra de Cristo. Em Efésios 5,18, nós lemos: enchei-vos do Espírito. Você quer ser vitorioso? Deve se encher do Espírito Santo. E esse encher do Espírito não é limitado a nós, né? É quanto o Espírito Santo tem de nós. Se ele nos tem completamente ou se ele tem só uma parte. Então, encher do Espírito não é como se nós fôssemos um frasco só para sermos enchidos, mas é quanto nós permitimos que o Espírito Santo nos complete, né? Enche a nossa vida. Então, é isso que o Espírito Santo faz por nós. Então, nós aprendemos hoje que a salvação é certa, permanente, ela é da hora, é instantânea, ela é única, não existe outro nome, só Jesus, e ela é de graça, certo? Vale a pena pertencer a Cristo. A obra que Ele tem nas nossas vidas é muito maior do que nós possamos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E o primeiro passo é crer em Jesus Cristo. O segundo é obedecer a Cristo. E a transformação de Deus, Ele completa a obra dele, aperfeiçoa a obra dele em nossas vidas. Amém?